Boa noite. Oradora do Grande Expediente pede revitalização dos túneis da literatura. Renovando o compromisso de Passo Fundo, que é a capital da literatura. Temos lei municipal que ampara esse título e lei estadual, que ampara esse título de Passo Fundo, a capital da literatura. Obras do Hospital Dia da Criança iniciam em novembro. E já está nas mãos do nosso diretor-geral, nosso querido Roger, o contrato assinado com a empresa que executará as obras. A audiência pública discute projeto de lei complementar de autoria do Executivo Municipal. Permite, na verdade, que o município legisle sobre a redução da faixa não edificante de 15 para 5 metros dentro do perímetro urbano do município. E esta proposta foi aprovada na sessão plenária de ontem. Quer dizer, o que vai sobrar então dessa faixa volta a ser do proprietário daquela área, e com isso ele vai investir mais naquele local. E ainda nesta edição você vai conferir uma mensagem da vereadora Regina Costa dos Santos ao Dia do Professor. Fica para o professor que está nos vendo o nosso carinho, nosso respeito, nossa admiração e a nossa luta, que é diária, em defesa da educação pública de qualidade e dessa profissão. Em seu terceiro grande expediente nesta legislatura, a vereadora Janaína Portela trouxe um balanço do trabalho desenvolvido. Veja na reportagem. Ao longo dos primeiros 10 meses de mandato, a parlamentar protocolou 156 textos. Quase metade são pedidos de providências ao Executivo Municipal. Um deles, mencionado na tribuna, solicita a manutenção dos túneis da literatura. O que a gente tem trabalhado sempre é uma realização de busca de efetivamente o que a comunidade está precisando. E conversando com as pessoas amigas, os passofundenses, nos trouxeram a necessidade de termos um olhar para os túneis da literatura que estavam extremamente abandonados, e falando com a Secretaria de Cultura, o Executivo, ocorreu a possibilidade sim de trabalharmos essa organização. E aí nós fizemos uma solicitação para que fosse dado devido atendimento com revitalização aos túneis de literatura, renovando o compromisso de Passo Fundo, que é a capital da literatura. Temos lei municipal que ampara esse título e lei estadual, que ampara esse título de Passo Fundo, a capital da literatura. Nada mais oportuno que mantermos os ambientes que lembram a história de Passo Fundo e a literatura bem preservados e em condições de usabilidade pelos cidadãos. Entre as 19 indicações protocoladas, a oradora do Grande Expediente destacou uma que contempla o bairro Vera Cruz. Janaína Portela falou sobre a sinalização eletrônica sugerida no cruzamento da Avenida Rio Grande com a Rua Carazinho. A proposta da sinalização eletrônica é para que tenhamos maior segurança junto aos munícipes que estão naquela região da Rua Carazinho, trazendo com que evite-se maiores abarroamentos e as pessoas consigam se conduzir com melhor agilidade, porque em horários de pico também ocorre grande concentração de veículos, as pessoas têm muita dificuldade para trafegar quando pedestres naquela região por questões de segurança, e também os veículos que ficam de uma forma até por vezes desordenada na movimentação. Então, muito pertinente, e estamos realizando esses estudos, acompanhamento junto à Secretaria de Segurança Pública, para que essa sinalização toda seja instalada e traga devidamente resultados à população. As campanhas mensais temáticas também tiveram espaço no discurso da oradora. Janaína Portela falou sobre o Agosto Lilás, Outubro Rosa e Novembro Azul. O meu mandato tem sido muito focado na defesa das mulheres. E quando eu falo defesa, nós não estamos falando apenas na questão da violência, que é um tema muito importante que nós devemos dar a devida atenção, dados os índices do município de Passo Fundo. Mas quando nós falamos em Agosto Lilás, que são as ações de políticas públicas em atenção às mulheres, a sua inserção no mercado de trabalho, a questão toda da violência também,
emprego, a renda, o seu atendimento em completude quanto à dignidade humana. No Outubro Rosa, as políticas públicas de prevenção do câncer de mama e alinhado também a questão cultural do município de Passo Fundo, uma política pública que venha em atenção aos homens, daí o Novembro Azul. Esses projetos todos eles formam um leque que em conjunto estarão trabalhando o ser humano enquanto pessoa digna de devidos atendimentos na área da saúde, busca de políticas públicas de melhor atendimento aos exames preventivos, a campanhas de conscientização, acesso à saúde e um ambiente que todos tenham conhecimento aonde buscar nos equipamentos públicos a sua atenção, a sua saúde. Janaína Portela encerrou o seu pronunciamento relatando outras atividades desenvolvidas pelo seu gabinete. A oradora trouxe informações de como contribuir com entidades locais que atendem crianças, adolescentes e idosos. Nós temos desenvolvido muitas ações de conscientização da população. Passo Fundo tem acima de 15 milhões, estima-se que até 17 milhões poderia reverter diretamente do fisco federal para o município, para o Fundica ou o Fundo do Idoso. E esses ambientes estariam repassando por meio de controle dos seus devidos conselhos, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal do Idoso, repasses às organizações não governamentais que atuam diretamente com a criança, o adolescente e o idoso. Passo Fundo recebeu de retorno 1.500.000, cerca de 10% da sua capacidade de retorno direto. Ou quando a gente fala isso, são recursos que podem vir diretamente, o contribuinte ele já está fazendo esse pagamento obrigatório junto ao imposto de renda. Basta apenas ele ter a informação de que ele poderá destinar esses recursos diretamente ao município de Passo Fundo, sem tramitar junto ao governo federal para um retorno generalizado em políticas públicas no município. Me parece mais que uma questão de informação, porque quando nós falamos com o cidadão, você quer que o teu imposto fique na cidade? As pessoas dizem sim, eu quero que fique aqui, eu quero que vá para tal instituição. Mas como fazer isso? Em que momento? E em qual percentual? Então é por isso que nós estamos atuando fortemente na informação, nas redes sociais do meu gabinete, Janaína Portela, para que as pessoas também tenham essa informação e todos auxiliando nessa informação, Passo Fundo terá melhores resultados. Foi confirmado para o próximo mês o início das obras do Hospital Dia da Criança, que vai funcionar junto ao Hospital Municipal. Serão 650 metros quadrados destinados ao atendimento pediátrico. Nós estivemos há pouco no Hospital Municipal e já está nas mãos do nosso diretor-geral, nosso querido Roger, o contrato assinado com a empresa que executará as obras do Hospital Dia da Criança. Então, um momento importante, feliz, para nós comemorarmos. Recursos garantidos, a obra vai iniciar, mais uma etapa importante da vida daquela instituição, do Hospital Municipal, que vem recebendo recursos desde o ano passado, desde a gestão do prefeito Luciano, e agora se completa com novos investimentos que nós captamos para esta nova fase e para a formalização, a conclusão do Hospital Dia da Criança, que vai qualificar muito o serviço de pediatria na nossa cidade. E no próximo bloco nós retornamos com outras informações do Parlamento Municipal e também uma homenagem ao Dia do Professor. Milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. E para seguir com mais segurança, o governo federal intensifica o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o novo coronavírus, com testes rápidos. Em todo o Brasil, vamos reforçar a testagem nas unidades de saúde e em locais com grande circulação de pessoas para reduzir a transmissão do vírus no país. Faça o teste nos postos de saúde, UPAs ou postos de testagem da sua cidade. Vamos testar e seguir com segurança. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Estamos de volta para repercutir a audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores. Foram debatidas mudanças na lei que possibilita a redução da faixa não edificável às margens das rodovias. O projeto de lei complementar de autoria do Executivo permitirá a regularização de terrenos já construídos no entorno das rodovias do perímetro urbano. A lei federal aprovada em 2019, ela permite que as edificações construídas ao longo das rodovias e que estão além dos 15 metros da faixa não edificante sejam regularizadas através desta lei. E esta mesma lei, então, ela permite, na verdade, que o município legisle sobre a redução da faixa não edificante de 15 para 5 metros dentro do perímetro urbano do município, podendo então assim permitir a construção de novas edificações a partir de 2019 para frente, que a gente possa regularizar até a data atual e permitir novas edificações de 2021 para frente, dentro dessa faixa não edificável reduzida para 5 metros, além das faixas de domínio previstas em cada trecho da rodovia. Bom, na verdade, a Secretaria do Planejamento, assim como quando começaram a surgir as demandas para aprovação dessas edificações nessas situações, a gente buscou, então, o departamento, a superintendência do DAER aqui da região de Passo Fundo, onde o posicionamento do DAER foi favorável a essa questão, até porque a lei federal já foi feita, prevista, com a aprovação dos órgãos, dos departamentos estaduais e o federal. Então, a lei já foi prevista com a anuência desses órgãos e por isso que foi deliberado para os municípios para que legislasse sobre as situações pontuais de cada município, onde a administração aqui do prefeito Pedro Almeida entendeu, juntamente com a Secretaria do Planejamento, que seria um benefício para o município essa redução da faixa não edificável, que foi proposta hoje aqui e apresentada na audiência pública. O presidente da comissão, vereador Inharan Carvalho, explica a importância da alteração. As áreas que eles tinham ficava ocioso ali, 15 metros, onde eles poderiam ampliar seu estabelecimento. Hoje eles podem aumentar, por exemplo, digamos que seja um restaurante, O que ele consegue ampliar de acomodação de pessoas, ampliando 10 metros de construção de uma área para restaurante. Vai no mínimo a mais 50 pessoas, Onde é uma frente ali de 40 metros, são 10 por 40, quantas pessoas ele pode acomodar num restaurante maior? Então amplia o negócio do comerciante, amplia o negócio do empresário. Isso aí vem favorecer e melhor captação de emprego, gera muito mais emprego, gera recursos, gera renda para o município, gera renda para a área e é justo. É justo porque eles estão pagando impostos sobre essas áreas, para essas áreas ficarem ociosas. Então, não é correto que eles fiquem com essa área sem ocupação. Então, eles vêm a ocupar com as suas edificações para que eles possam ampliar seus negócios. Deixar bem claro que não é a área de domínio. Muita gente confunde com a área de domínio das rodovias. Essa área permanece protegida e sem edificações, que a área em certos trechos ali são 35 metros para cada lado, tem outros que são 20 metros para cada lado, então esses espaços são conservados iguais. O secretário de Planejamento reforça que o Executivo vem atender uma demanda antiga dos empresários de Passo Fundo e fala da importância para a cidade. Isso não significa aproximar a empresa, o empreendimento que está à margem da rodovia, da própria rodovia, porque a rodovia segue uma legislação própria, cujas margens estão mantidas na nossa região, aqui na nossa cidade. As rodovias todas elas têm margens de 35 metros para um lado e para outro, que são margens onde não se pode construir nada, que estão sob jurisdição do Estado ou da Federação. Mas dentro das áreas privadas nós estamos reduzindo então a possibilidade de construção, de edificação de empresas, por exemplo, que até então, como eu disse antes, era de 15 metros, a gente reduziu para 5. Isso permite, obviamente, uma ampliação da área útil dessas empresas e permite também, por que não dizer, a regularização de empresas que já estavam ocupando, que já tinham edificado a menos de 15 metros e que, no entanto, estavam irregulares perante essa legislação. Isso permite, obviamente, um melhor aproveitamento dessas áreas privadas,
mantendo todo o cuidado com a segurança no entorno das rodovias. E a consequência principal é, obviamente, a possibilidade de maiores investimentos, de maior desenvolvimento, de geração de emprego e renda para a nossa cidade. E essa proposta foi aprovada na sessão plenária de ontem. Veja agora o que disse o líder do governo, o vereador Alberi Grando. Na verdade, nós temos que pensar, e isso é importante, foi discutido na audiência pública, a segurança das pessoas, né, já que vão transitar, veja bem, com diminuição dessa faixa, mais próximo da rua. Mas o estudo feito pelo nosso secretário de administração, junto com a sua equipe, nos provou que vai ter segurança da mesma maneira. Isso no aspecto de segurança. No outro aspecto de aumento, então, quer dizer, o que vai sobrar, então, dessa faixa, volta a ser do proprietário daquela área. E com isso ele vai investir mais naquele local, ampliando sua loja, ampliando o empreendimento que tenha. Com isso é um ganho para todo mundo, quer dizer, está se investindo não só na questão de segurança, porque é aquilo que eu falei, mas principalmente dando chance para um empreendimento maior. Estamos trabalhando no sentido de melhorar as condições de emprego, as condições de renda aqui em Passo Fundo. Qualquer um que tenha ampliado a sua área de domínio, é evidente que ele vai investir mais naquele setor, na sua área. E nós encerramos esta edição do Jornal da Câmara fazendo uma referência especial ao Dia do Professor. Uma das representantes da classe no Parlamento Municipal fez questão de deixar a sua mensagem. Uma missão árdua, mas ao mesmo tempo muito desafiadora, né? Principalmente nessa atual conjuntura. Eu acho que a pandemia, Gustavo, mostrou para o mundo todo, para a nossa cidade, a importância do professor. E o quanto a função dele é transformadora, né? Eu sempre digo que, para mim, a educação é um instrumento de transformação. Logo, a profissão professor é um instrumento de transformação. Eu diria que professor significa futuro, significa um país melhor, uma cidade melhor, porque, com certeza, essa é uma profissão que diariamente dá a sua maior contribuição, que é sim aí a possibilidade das nossas crianças continuar sonhando por um mundo melhor. Então, para mim, ser professor é algo que é transformador diante de todos os obstáculos que a gente tem diariamente, né? E se falando deste momento atual, desta conjuntura, a pandemia é um bom exemplo disso. O professor precisou se reinventar, precisou utilizar meios que até então ele nunca tinha utilizado. Sequer teve a oportunidade de ter esses recursos nas nossas escolas. E em se falando em escola pública, esse desafio ele ainda é muito maior. Então, com certeza, hoje é uma data que é para marcar, né? Nesse primeiro momento, a vida, né? Todos os colegas que conseguiram, né, chegar até essa data hoje, então comemoramos a vida. Também lembramos do papel e a função que o professor tem para a nossa sociedade e também lembrar da desvalorização que se tem hoje nessa profissão que é tão importante, né? Que todo mundo diz que os nossos professores merecem respeito, merecem ser valorizados, que são fundamentais para a nossa sociedade. No entanto, infelizmente, hoje a gente não vê esse retorno para essa categoria que tanto vem sofrendo com a conjuntura educacional do nosso país. Acho que é importante registrar, né, a nossa admiração, o nosso respeito, a nossa luta constante por condições dignas de trabalho, por uma remuneração que seja justa, de acordo com o valor que esse profissional tem para a sociedade. Queria lembrar aqui que, infelizmente, o professor, pela sua importância, tendo graduação, muitos pós-graduação, mestrado e doutorado, é uma das profissões menos valorizadas. E o Brasil é um dos países que menos tem os menores salários quando se diz respeito a esta profissão tão importante para a sociedade. Então fica para o professor que está nos vendo o nosso carinho, nosso respeito, nossa admiração e a nossa luta que é diária em defesa da educação pública de qualidade e dessa profissão. E o Jornal da Câmara desta sexta-feira termina aqui. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Uma ótima noite e até lá!